Olá pessoal, meu nome é Murilo Barreto e esse é mais um vídeo do canal em que eu falo sobre experiências e dicas acadêmicas. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas e informações associadas às bolsas e auxílios que podem estar presentes em universidades, principalmente universidades federais ou estaduais. No meu caso, eu estudo em Universidade Federal, que é chamada Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Primeiramente, eu posso classificar as bolsas em duas principais categorias, que são as bolsas meritórias e as bolsas de auxílio financeiro, em que cada categoria você vai passar por um tipo de seleção diferente e a depender da categoria você vai precisar de requisitos diferentes também. Então, por exemplo, as bolsas meritórias são bolsas que geralmente você precisa passar por algum tipo de seleção ou prova em que você vai concorrer com outras pessoas e geralmente quem tem o melhor desempenho nessas provas ou seleções conseguem essas bolsas meritórias. E as bolsas meritórias elas vão incluir desde monitoria, extensão, iniciação científica, bolsas associadas, a programas de pé de saúde e diversos outros tipos de bolsa em que você vai ter que passar por seleções. Muitas vezes as seleções elas vão acabar sendo variadas. Como vocês sabem, quem já deve ter assistido os outros vídeos do canal, eu trago bastante sobre as minhas experiências quanto à monitoria, porque foi a experiência universitária que eu mais estive presente durante toda essa minha trajetória que eu estou tendo enquanto aluno do 8º período atualmente. E a monitoria, no caso da minha universidade, ela é avaliada através de notas. E essas notas são a nota da disciplina mais o índice de rendimento acadêmico, que é a média geral de todas as disciplinas que você fez. E a partir dessa somatória você vai concorrer com todas as outras pessoas que competiram para a mesma disciplina que você. E a partir dessa seleção você vai ser classificado ou não para a bolsa de monitoria. É válido destacar que existem bolsas voluntárias. Na verdade, não seriam bolsas voluntárias, Seriam vagas voluntárias de monitoria em que você iria participar da monitoria, mas não iria ganhar bolsa, não iria ganhar uma remuneração, seria apenas o certificado. Mas como muitas pessoas precisam desses certificados para as atividades suplementares, também é bastante útil. Inclusive eu já fiz algumas monitorias em que eu fui monitor voluntário e eu recebi o certificado delas. Então ela serve da mesma forma para o currículo, mas em compensação para quem está querendo bolsas para se ajudar a manter na universidade ou na cidade que você mora, principalmente porque a gente sabe que muitas pessoas vão estudar em outras cidades. Então, uma bolsa de monitoria ela vai acabar sendo bastante útil. Os valores, eles geralmente variam bastante. Atualmente, na minha universidade, o valor da monitoria e das outras bolsas meritórias que eu vou trazer no vídeo de hoje são por volta de R$ 700. A outra bolsa também meritória que tem é a Bolsa Trabalho, que geralmente ela vai ser utilizada para você ajudar em determinados âmbitos da universidade. Na minha universidade, eles trocaram o nome de Bolsa Trabalho para Bolsa de Apoio Administrativo, mas as funções são similares e você passa por uma seleção em que utiliza-se o IRA, que é o Índice de Rendimento Acadêmico, mas também você passa por entrevistas. Tiveram algumas modificações dessas seleções, mas acredito que as principais formas de selecionar ainda continuam sendo a entrevista e o índice de rendimento acadêmico. Com a entrevista tendo uma pontuação bem relevante, sendo bastante importante para essa seleção, para você ser aprovado ou não, dependendo do seu desempenho na entrevista. Outro ponto também, na verdade, outra bolsa, são as bolsas de iniciação científica e as bolsas de extensão. Essas bolsas, geralmente, elas possuem seleção, mas muitas vezes os professores escolhem pessoas que já estão engajadas em projetos com eles. Então, muitas vezes você entra em grupos como voluntário e à medida que você vai criando relações dentro desse grupo, principalmente com o professor, você pode ser selecionado para participar dessas bolsas de iniciação científica ou bolsas de extensão.
Vale destacar que, diferente das outras bolsas, o professor ele vai ter uma maior autonomia nessa escolha que é da iniciação científica ou da extensão, em que a bolsa chega para ele e ele tem que escolher o aluno que ele quer. Muitas vezes há uma seleção para selecionar esses alunos que serão bolsistas, mas às vezes eles escolhem alunos que já têm uma relação mais consolidada de trabalho mesmo, principalmente para professores que já possuem um grupo de pesquisa, um grupo de extensão, e aí vai depender também de cada caso, vai depender de cada universidade, mas todas essas bolsas elas são extremamente válidas e podem ajudar você a se manter na universidade. Por isso que eu recomendo que vocês possam ir atrás de professores que vocês tenham interesse de trabalhar e comecem a trabalhar com esses professores de uma forma voluntária mesmo. Seja observando os alunos que já estão engajados em projetos, seja mesmo realizando um projeto, mas de forma voluntária. E à medida que você vai fortalecendo essas relações, pode ser que apareça uma oportunidade de você ser bolsista em algum momento. De forma geral, geralmente essas seleções elas vão envolver alguns critérios, como eu já citei, que são o índice de rendimento acadêmico, entrevistas, e elas também contam bastante com cartas de intenção, em que você vai ter que mostrar o porquê você tem o interesse de participar em um projeto, em uma carta que geralmente eles pedem uma média de uma lauda para que você consiga escrever o porquê de você querer participar desse projeto, quais são as suas habilidades que podem ser úteis para esse projeto, suas expectativas para o futuro e como que essas expectativas elas podem estar alinhadas com o projeto que você está participando da seleção. E aí é basicamente isso. As bolsas meritórias elas geralmente acontecem pelo menos uma vez no ano. Em alguns casos pode acontecer uma vez por semestre, e aí você tem que estar sempre de olho nos editais e nos principais Instagrams da sua universidade para estar atento quando essas seleções estiverem ocorrendo. Além disso, como eu falei no início, existem as bolsas de auxílio financeiro. E essas bolsas vão levar em consideração a sua renda, principalmente a sua renda per capita, e a partir da sua renda per capita você vai participar de uma seleção que pode considerar você valores distintos, que geralmente eles vão levar em consideração algumas categorias, por exemplo, bolsas para ajudar no auxílio alimentício, bolsas para ajudar na permanência universitária. Algumas universidades têm bolsas de residência estudantil ou a própria residência mesmo. Então, você precisa estar bem informado nos editais para saber quais são os requisitos da sua universidade para ter essas bolsas, saber se você se encaixa nesses requisitos e, de forma geral, ficar sempre atento a essas oportunidades. Além disso, um ponto bastante importante é que geralmente essas bolsas de auxílio não utilizam notas como uma forma de classificação, mas elas podem utilizar a nota como critério de permanência do auxílio, principalmente relacionado à média. Não vai ser algo em que você vai geralmente concorrer com as outras pessoas e que as médias melhores conseguem as bolsas, mas a média, no caso, vai ser um critério para avaliar se você está se dedicando para a universidade. Ainda que a gente saiba que muitas vezes você pode estar se dedicando e mesmo assim tirar notas baixas, mas eles utilizam essa média como critério mesmo de avaliar se o aluno está tendo um bom desempenho na universidade. Mas o que acontece também é de alguns casos que os alunos tiram notas abaixo da média, tiram uma média geral, né, um IRA abaixo de 7, e a própria pró-reitoria, né, associada a esses assuntos de auxílio financeiro, eles podem fazer uma entrevista para entender um pouco melhor sobre a situação do aluno, o que foi que fez com que ele não tivesse um bom desempenho dentro desse semestre, e aí isso pode acabar ajudando para ter a permanência do auxílio, independente de você ter atingido a média que foi solicitada no edital que você participou. De forma geral, a gente nota que as bolsas são diversas, muitas vezes são bastante concorridas, principalmente dependendo da universidade que você participa, mas que, se você ficar atento, você vai poder participar de diferentes seleções
E um ponto importante é porque as bolsas muitas vezes não são cumulativas. Então você pode ter uma bolsa meritória, uma bolsa de auxílio financeiro, mas você não pode ter mais de uma bolsa meritória. Então geralmente as pessoas que já participam de bolsas, por exemplo, de monitoria, não vão concorrer para a bolsa de iniciação científica. E assim por diante. Então, meio que você não vai ter sempre os mesmos concorrentes, porque a depender da seleção, aquelas pessoas que foram selecionadas em outra seleção que você fez e não passou, elas já estão com bolsas e elas não vão poder concorrer. Então, de forma geral, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, e deixem nos comentários se eu tiver deixado de falar de alguma bolsa ou auxílio que tem na universidade de vocês e que vocês também recomendam para que as pessoas possam ir atrás. É isso, galera, e até o próximo vídeo.